O Trilhas da Democracia de hoje recebe a advogada, militante feminista da cultura, sempre à esquerda, hoje filiada ao Partido dos Trabalhadores, em Olinda, Pernambuco, Eugênia Lima. Seja muito bem-vinda ao Trilhas pela terceira vez, Eugênia. Terceira vez, eu acho. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Marcos. Agradecer também a todo mundo que vai estar nos assistindo, né? Então, vamos embora, porque essa conversa sobre Olinda, né, nesse período do carnaval, sobre política, é a conversa que eu mais gosto. Eugênia, então vamos começar falando de Olinda, olhando um pouco para trás, né? Olinda foi governada pelo Partido Comunista do Brasil, que você teve à frente, né, no prefeita e prefeito durante 16 anos, militante, dirigente do Partido Comunista do Brasil, primeiro a atual ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e depois o deputado federal Renildo Calheiros. E depois desses 16 anos, há 7 anos, Olinda é governada por um evangélico, filiado ao PSD, e professor Lupércio, o que, na minha opinião, representou um brutal retrocesso, né? Eu queria que você fizesse uma análise, né, tentasse explicar para os nossos ouvintes da Rádio Brasil de Fato, os espectadores da TV 247 e da TVT, como isso aconteceu, né? Como é que depois de 16 anos, depois de 8 gestões, Olinda fica nas mãos de uma liderança do campo evangélico, quando eu digo evangélico, com tudo aquilo que traz aqueles que se usam da religião no campo político como uma pauta conservadora, entre outras coisas. Por favor, Eugênia, ajude-nos a entender como isso aconteceu em Olinda. Eu acho que a história de Olinda se mistura um pouco com a história do nosso país, né? Do golpe, do enfraquecimento dos partidos trabalhadores, né, do golpe midiático, né, que a gente sofreu. E aí a gente tinha 16 anos, né, de gestão de esquerda, o PCdoB, né, e que toda gestão com muito tempo tem um desgaste. Né, e após a finalização, né, desses 16 anos, a cidade elege um evangélico, um pastor, que também é professor, se diz professor, né, para governar uma cidade que tem uma potencialidade enorme e que a gente vê que foi um retrocesso tamanho, mas que isso dialoga também com o crescimento do fundamentalismo evangélico em todas as cidades brasileiras, e em Olinda não foi diferente, né? Quando esse Estado não chega, essa igreja, com a teoria da prosperidade, chegou. E Olinda é uma cidade média, mas que tem uma grande população, né, com um poder aquisitivo muito pequeno. Eu sempre digo que é um sítio histórico, a beira-mar, mas rodeado de um bolsão de miséria, onde a política pública não chegou, e isso facilita com que gestões como essa do professor Lupécio, que tem o quê de populismo, tem o quê de... Né, a campanha mesmo foi pautada, não é o liso, né? E esse liso, né, que tentou, que chegou mais junto no diálogo com o povo, que era da cidade de Olinda, esse liso ganha por 2 vezes, mas que sua gestão não representa um avanço para a cidade de Olinda. Pelo contrário. E a gente vai fazer uma comparação com as votações de 2022 para governo, por exemplo, e aqui a gente vê que Olinda, uma cidade que a gente acha que é progressista, é uma cidade que vem avançando no crescimento da direita. A gente teve o candidato Anderson Ferreira sendo mais votado no primeiro turno de 2022.
Então, é um grande retrocesso que nossa cidade passa e que precisa de um exercício de muito diálogo, de muita organização dessa frente de esquerda para a gente reverter esse quadro. Eu acho que agora é muito mais fácil porque você vê uma gestão totalmente ausente de um planejamento urbano, não, então não tem nenhuma secretaria, nenhuma frente que esse prefeito faça, né, que seja exitosa para a população. Quando a gente fala em educação, a gente se envergonha, porque são poucas creches, poucas escolas, a gente está aí, muitos contratados, né? O inchaço da máquina pública, a gente está passando agora por várias mobilizações de servidores públicos que estão sem salários, desde do pessoal do lixo até professores e servidores da prefeitura. Não tem um planejamento, não tem em relação à cultura, que a cidade efervesce cultura, né? O carnaval é uma grande potencialidade organizada pelos foliões, moradores e quem faz cultura na cidade. Então, você vê que não tem nenhum planejamento para isso, nem para esse momento épico se planeja de forma profissional. É tudo muito amadora na cidade de Olinda, o que é uma pena. Então, Eugênia, sugestão, a gente tem muito o que falar. Eugênia, eu queria te pedir que dissesse também aos nossos ouvintes e espectadores o que é Olinda, porque a visão sudestina de Olinda é que Olinda se resume ao sítio histórico, a essa imagem que se tem, né? E você, num determinado momento dessa primeira resposta, falou disso, né? De que é um sítio histórico rodeado por bolsões de miséria, né? Então, eu te Então, pediria... Desculpa, pode não, falar. assim, Olinda já tentando fazer com que as pessoas consigam compreender uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes. Ela é um dos municípios mais populosos do Brasil, acho que é o quinto, né? Então, Olinda tem o sítio histórico, tem a praia, mas é rodeado por vários morros, né? Que são grandes bolsões de miséria, no caso, que é onde a política pública não chega, né? E a gente ainda tem uma área rural, a gente ainda tem um pedacinho de Mata Atlântica que, ao longo dos anos, a Olinda vai perdendo isso. Então, a ausência de uma gestão qualificada para esse lugar é urgente. Para quem está no Rio de Janeiro, Olinda não é sinônimo de Santa Teresa, né? Ou pelo menos aquela Santa Teresa que era um polo cultural de muita agitação cultural. Eugênia, ato contínuo, eu gostaria de dialogar contigo sobre as eleições do final do ano, né? E o atual prefeito não vai poder se recandidatar, já que ele é a sua segunda gestão, mas já tem a sua candidata escolhida. Então, eu te pediria para fazer uma análise sobre as tendências, né, o que pode vir a acontecer, os campos políticos que estão se organizando. Mas, antes disso, eu gostaria que você também dissesse aos nossos ouvintes e espectadores as razões pelas quais você se desfilia do PSOL, você que foi 2 vezes candidata a vereadora com uma belíssima eleição, você tinha votos, me corrija se eu estiver errado, você tinha votos para ser eleita, mas devido ao coeficiente eleitoral você não conseguiu entrar, né, nas 2 eleições em que você participou, e também foi 2 vezes candidata a senadora da República pelo PSOL, foi presidenta do PSOL de Olinda.
Então, quais são as razões pelas quais você sai do PSOL, se desfilia do PSOL e se filia ao Partido dos Trabalhadores? Primeiro dizer, Marcos, que sou muito grata ao Partido Socialismo e Liberdade, né? Por todos esses anos, eu me filio no PSOL em 2015, né? E sou candidata a vereadora em Olinda. Essa entrada na política foi muito pelo carnaval, né? Eu fundei, junto com as amigas, um grupo percussivo chamado Conchitas, e na época a gente estava na luta contra a camarotização do carnaval, né? Por entender que o carnaval de Olinda é na rua. Então, quando eu cheguei na Câmara, quando eu tive essa vivência, claro que eu já vinha de movimento social, movimento estudantil, mas quando eu entrei ali na Câmara de Olinda, eu vi a necessidade da gente ter parlamentares comprometidos com a luta da cidade. O carnaval está na nossa veia, a gente que é olindense não tem como tirar, né? Vem de uma ancestralidade e aí, de repente, se queria camarotizar o carnaval e permitir, né, casas camarotes por todo o circuito da cidade. Então, ao me deparar por isso, nessa luta, eu escolhi um partido político para me filiar e eu vinha da luta, das desapropriações, das violações de direitos de moradia na Copa, né, que eu vivi isso também em Camaragibe. Eu estava concluindo meu mestrado em desenvolvimento urbano e optei por me filiar ao PSOL. E aí, naquele ano, fui candidata a vereadora, tive um número expressivo de votos, com um financiamento bem pequenininho na época, era a ajuda dos amigos, aquela campanha extremamente militante, que eu acho que foi uma das campanhas mais inesquecíveis. E a gente tem um número de votos para entrar na Câmara, para ser vereadora naquela eleição, e não atinge o quociente eleitoral. Então, a partir daí, eu fui entender o que era estar no partido político, né? Porque, mesmo formada em direito, eu esqueci da regra, né? da quantidade de vagas do quociente eleitoral. Então, fui me aprofundar, me dediquei, virei dirigente do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, e fui candidata a Senado em 2018. Naquela eleição, você votava em 2 senadores, né? E aí tive uma votação expressiva, com mesmo pouco recurso, né? O PSOL ainda tinha poucos deputados federais, então isso para a gente era muito, muito difícil, né, fazer campanha. E aí, em 2020, tento novamente a, a candidatura de vereadora e sou a 8ª mais votada na cidade. E a gente não atingiu mais uma vez o quociente eleitoral. Fui a 8ª mais votada, a primeira da esquerda, né, com diferenças enormes do outro candidato eleito pela esquerda. E aí a gente continua na luta. Então, essa derrota de 2020 também foi uma derrota que me ensinou muito. Ensinou que, independente do cargo, da conquista, a gente vai se manter firme e coerente com a luta, com os princípios que a gente acredita. Então, fez aprender muito. E aí, em 2022, vim novamente para cumprir uma tarefa partidária como candidata a Senado pelo PSOL. Eu acho que foi um aprendizado enorme, que pela primeira vez eu pude estar em debates públicos, né? E eu acho que eu cumpri um papel muito importante ao lado da senadora Tereza Leitão, porque eram todos aqueles homens contra ela e a gente fazia esse contraponto. Eu acho que foi muito importante minha participação, né? Sou muito grata e aprendi muito com a eleição de 2022 e a gente para refletir essa eleição de 2024, né? Porque o PSOL é um partido que cresce, mas o PSOL tem ainda muitas dificuldades nas cidades médias, né? E fiquei nessa questão da gente precisar fortalecer a esquerda no município de Olinda, num momento tão importante, né, de uma gestão que não representa a população olindense, de a gente ver também uma Câmara
que você conta nos dedos os parlamentares que realmente lutam e que fazem oposição dentro do instrumento da Câmara. E tive, ao longo dos anos, várias conversas, vários convites, né, para estar em outros partidos. E dentro da minha coerência política, da minha história de resistência, eu entendi e escolhi o Partido dos Trabalhadores para ser esse outro partido, no sentido de que estou iniciando a minha jornada num Partido dos Trabalhadores e, como uma boa militante que sou, né, não consigo estar pela metade, então assumo o compromisso de carregar e fortalecer o Partido dos Trabalhadores na cidade de Olinda e construir esse diálogo para a gente fortalecer essa frente de esquerda em todo o país e em Olinda também. Então, estou muito feliz, né? Recebi o convite e fui recebida por várias pessoas do PT, vários parlamentares, vários militantes, e, em especial, a senadora Tereza Leitão, que me abraçou e estamos juntos aí, construindo essa candidatura de vereador em Olinda, para que a gente possa ocupar aquele espaço, mas também para que a gente possa ter mais de um vereador do Partido dos Trabalhadores, para a gente fortalecer essa federação e conseguir conduzir a cidade por uma política mais alinhada aos princípios do socialismo, da luta dos trabalhadores e da esquerda na cidade de Olinda. Bom, eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu, né? Então, o teu objetivo é, em 2024, se candidatar a vereadora de Olinda pelo Partido dos Trabalhadores. Eu te pediria agora aquela pergunta que ficou não respondida, porque precedia essa discussão, esse teu esclarecimento sobre a ida ao PT, né? Ida para o PT. Como é que você observa essa disputa do final do ano, né, de outubro de 2024, a importância dessa eleição? Né? Quer dizer, todas as eleições são importantes, mas essa eleição em Olinda é muito importante porque pode dar, oxalá isso não aconteça, mais vida a uma candidatura, né, a uma gestão que se pauta, entre outras coisas, por um conservadorismo muito forte, falta de transparência, mas isso a gente vai falar ainda mais à frente. Como é que você observa o campo político hoje, os campos políticos hoje, em particular os campos do centro-esquerda, em relação à disputa da prefeitura de Olinda no final do ano? Antes de aprofundar nisso, queria dizer que, assim, estou chegando no Partido dos Trabalhadores, inicialmente a candidatura à vereança, mas também dizer, Marcos, que estou à disposição, né, para cumprir tarefa. Eu sempre fui uma militante, né, que entendo o que significa um partido político. Os mandatos são do partido. Então, a gente está a serviço do partido. Então, também não tem nada definido, né, inicialmente essa candidatura à vereança, mas dizer também que estou à disposição para cumprir outras tarefas. E a gente tem uma conjuntura que eu digo que é propícia para a esquerda retomar o poder na cidade de Olinda. Né? A gente tem uma péssima gestão, mal avaliadíssima, né? Que não tem resultados concretos, né? Que fixe, que marque essa gestão, a gente não vê nenhum. Como eu já tinha falado, da ausência de planejamento, a gente vê um prefeito que quer nomear uma parente, né, que está fazendo todo o trabalho em nome de uma parente que é esposa do seu sobrinho, né? E aí você vê que é uma pessoa que não tem conexão com a cidade, eu nem a conheço, na verdade, e que Olinda é uma cidade bem territorial, né? No sentido de territorialista, né? De ter o candidato que tem a relação com a cidade. E a gente tem, pela direita, né, a Isabel Urquiza, que é ligada aos Ferreiras, ao PL. Tem o vice-prefeito, que também estava na gestão, que é candidato a prefeito.
E a gente tem alguns nomes na esquerda que eu acho que precisamos adiantar esse debate e formar essa unidade dentro da federação. A gente sabe que pela porcentagem da eleição 2020, que define, né, quem é a maioria, enfim, mas que tudo há um diálogo. O PCdoB seria quem apresentaria o nome majoritário. A gente tem colocado o nome da ministra Luciana Santos, mas que não está definido ainda. Então, a gente precisa dessa definição urgente. Pelo PT foi colocado o vereador, né, que o PT vai ter candidatura, também coloca a importância da candidatura própria, o vereador Vinícius Castelo se coloca, a gente tem a deputada Gleide Ângelo, pelo PSB, mas que não está colocada ainda, mas que veio dirigir o PSB em Olinda. Né? Tem eu aqui me colocando também para cumprir a tarefa, se necessário for. Então, a gente precisa mesmo organizar essa unidade, porque eu acho que quanto mais tempo a gente perde, né, a gente vai ter mais dificuldade de reorganizar nosso campo para a gente disputar e ganhar efetivamente a possibilidade de governar de novo a nossa cidade. Então, assim, há uma indefinição dessa frente de esquerda. Eu acho que a gente precisa acelerar esse processo para definir quem é a candidatura para a gente colocar, como diz todo olindense, o bloco na rua. Né? Eu me coloquei até antes do carnaval, porque me antecipei para colocar o bloco na rua, para definir onde eu estaria nesse carnaval, que bloco, que camisa eu ia vestir nesse carnaval. E não perder as prévias, né? Aproveitar as E prévias. não perder o tempo, porque carnaval para mim é política, Marco. Carnaval é um ambiente onde vários blocos colocam, né, nas ruas também suas mensagens de luta, de posicionamento político. Então, é muito importante a gente definir, né, como a gente vai se organizar. Eu acho que a esquerda está perdendo um pouco desse tempo, sabe? A gente precisa se organizar rapidamente para garantir uma candidatura única. Não existe espaço para duas candidaturas de esquerda na cidade de Olinda. Eu acho que tem sim que ter muito diálogo e a gente organizar essa equipe que vai compor a majoritária para a gente não perder tempo e nem a oportunidade de voltar a governar essa cidade que dá tanto prazer, né? Uma cidade tão bonita, mas que não tem, está tão sem sorte na perspectiva de uma gestão de qualidade. Eugênia, você vem há tempos, né? Eu recebo o teu material. Você vem há tempos se posicionando, se manifestando criticamente em relação ao descaso da Prefeitura de Olinda em relação ao sítio histórico. Né? E problemas relativos à segurança pública, né? Desrespeito da ordem pública, daquilo que afeta diretamente os moradores. Né? Uma coisa são os foliões que vão, quando do carnaval, festejam, fazer a sua festa e depois retornam às suas casas. Né? E mesma coisa no dia a dia de Olinda, aqueles que vão a Olinda para se divertir e retornam e os moradores ficam lá. Isso não é um problema apenas de Olinda, isso é um problema de São Paulo, por exemplo, aqueles que moram na região da Vila Madalena, né, que tem muitos bares, muitos restaurantes, né, e a juventude vai se divertir e os moradores pagam um preço por isso. Né? Mas eu queria que você dissesse quais são os problemas enfrentados pelos moradores do sítio histórico e que fizeram com que você se manifestasse, organizasse a população, os moradores, durante os últimos tempos. Eu digo que tem que ter coragem, né? Assim, é o amor por Olinda que faz a gente estar nessa luta incansável. Né? Eu só vejo potencialidade, né? Aquela coisa do copo cheio, do copo vazio. Né? Tem gente que olha para Olinda e só vê problema. Eu vejo muita potencialidade e acho que o problema da cidade é um problema de gestão. A gente tem passado
problemas muito difíceis, porque a gente tem uma gestão que descumpre a legislação, né? Olinda é uma cidade que tem uma legislação muito solidificada, que foi feita com muita luta, que ela regulamenta, inclusive, o carnaval, que ela fala do uso e ocupação do solo, que ela fala da questão da conservação do patrimônio, e a gente tem tido muita dificuldade, porque a gente tem uma gestão que sucateia o Conselho de Preservação, né, que não ouve, né, que não respeita a legislação, que tem uma ausência de um quadro técnico especializado. A gente tem, para você ter ideia de quadro técnico, só para te dizer esse dado do quadro técnico que eu trouxe aqui, a gente tem na Secretaria de Patrimônio 3 técnicos concursados e 2 com título de mestrado que estão quase se aposentando. Então, numa cidade que tem um território de quase 2 quilômetros, a gente não tem quem fiscalize, quem monitore. E aí, isso é uma questão dessa gestão, porque a Olinda já foi referência. Nos anos 80 e 90, a gente tinha o plano piloto de Olinda, que era um plano onde tinha participação dos moradores, onde a prefeitura oferecia, né, um quadro técnico especializado, tanto na questão arquitetônica, quanto na questão jurídica, na questão social, e mobilizava aquela população e conseguia cumprir a legislação e preservar esse patrimônio. Então, a gente vê o abandono e a deteriorização do patrimônio que compõe o sistema de preservação do sítio histórico, né? A gente vê o arquivo público abandonado, onde tem livros que fazem parte do patrimônio do mundo, né? Livros antigos, enfim. Então, todo esse abandono com o patrimônio, que vai desde da ausência de planejamento, o controle urbano também não é presente, a gente não tem uma cidade turística e que não tem nenhum planejamento para isso, né? Você vê poucos hotéis, você vê que o carnaval, por exemplo, que é um evento que traz muito turista para a cidade, no antes, no durante e no depois, ele não é preparado para isso. Então, você vê a falta de regulamentação do comércio informal, tudo isso por falta de gestão. E fica a confusão entre morador, grupo cultural, o próprio ambulante. Então, vai criando conflitos que seriam totalmente desnecessários se a gente tivesse uma gestão que pudesse mediar os interesses, né? Porque o que é uma cidade, se não vários interesses em jogo? Então, o papel de um gestor público é mediar esses interesses, e em Olinda falta isso, essa mediação. A gente está na véspera do carnaval, não sabe o que vai acontecer, né? Totalmente tudo muito solto, sem diálogo, os moradores não têm acesso ao plano do carnaval, né? Os ambulantes que estão lá totalmente vão fazer o trabalho sem dignidade nenhuma. Então, você vai criando vários conflitos. É o morador que não quer um ambulante na sua porta, sabe? Um ambulante que não tem banheiro, que não tem onde, sabe? Limpar a sua mão, a questão sanitária, inclusive. A gente acabou de sair de uma pandemia, sabe? Uma decoração do carnaval totalmente descaracterizada com a cidade. Não envolve os moradores, os comerciantes, tudo isso tem jeito, sabe, Marco? É simples. Você regulamenta, você cadastra, você forma, aí você fecha o olho e olha para a cidade do lado, que é Recife, e vê que é totalmente diferente. Você chega no Carnaval do Recife, é diferente do de Olinda. Não adianta discutir que é a questão do que arrecada, né? A gente vê que não é isso só. O Carnaval de Olinda não é captado na Lei Rouanet, que eu acho um erro, um grande erro. São Paulo é, Olinda não, como é isso? Entendeu? Então, falta capacidade técnica e responsabilidade para tratar o carnaval como o nosso maior evento. Entender que a gente precisa também preservar o patrimônio. Então, esse carnaval precisa também ser educativo com os que vêm visitar a nossa cidade. E não é isso, você não vê banheiro público em prévia, sabe? Você não vê uma lixeira, você não vê uma organização dessa agenda que é tão bonita,
né, que mexe com esse imaginário popular, que o Carnaval de Olinda eu acho que é o evento que a gente pode, que a mistura, né? O senhor falava a mistura colorida da massa, né? Onde todo mundo é igual, né? Você não sabe quem é quem ali no meio da multidão e todo mundo vai ouvir, vai democratizar, é a democracia, né, sendo executada. Então, eu acho que um carnaval desse, uma cidade dessa, e a gente não ter, já não tem o planejamento anual, né? E esse carnaval que para mim é uma festa, você não organiza um casamento numa semana antes. Você não organiza um aniversário que você quer convidar parentes de todo o país uma semana antes. Então é isso, mas a gente ainda acredita que 2025, ou quando a gente estiver nessa prefeitura, a gente vai sim organizar o melhor carnaval, né, do mundo. Uma curiosidade, o ano passado eu tinha acabado de entrevistar a Eugênia, né? O programa foi ao ar no domingo anterior ao Carnaval, e no Bacalhau do Batata, que é o bloco que encerra praticamente o Carnaval de Olinda na quarta-feira de cinza, eu esbarro com a Eugênia, né? E mais adiante eu tinha agendado uma entrevista com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, e mais à frente, no mesmo Bacalhau do Batata, eu esbarrei com o Siddhartha, que também estava no Bacalhau do Batata, né? É também um local em que você esbarra com as pessoas, você encontra com as pessoas que você não vê há muito tempo, ou que você só vê através da tela de um computador, né? Mas, Eugênia, Queria antes falar um pouquinho, já que você puxou o bacalhau, desculpe lhe interromper, mas o bacalhau, para mim, é um dos melhores blocos de Olinda, porque o bacalhau é o bloco da classe trabalhadora. exatamente. Muita gente vai embora terça-feira no carnaval, não é hype, não é chique, não é, é povo. Eu não perco um bacalhau, Marco. Eu sou fã do bloco, porque você vai ver aquela pessoa que trabalhou o carnaval inteiro, mas que está lá na quarta. Então, é um bloco altamente respeitoso. Você vê as pessoas se abraçando, cantando, sem nenhuma violência. Então, assim, para mim, o bacalhau, sabe? Todo ano eu tenho que ir. Até no ano que eu engravidei, fiquei chorando, porque meu marido disse: não. Tá com 8 meses, mulher. Tu vai ter essa menina no carnaval, mas eu chorei até que ele me levasse, nem que fosse para ver um pedacinho do bacalhau. Eu tenho a mesma opinião. Para mim, eu torço para chegar quarta-feira, infelizmente, para sair no Bacalhau A do Batata. quarta-feira ingrata, né? Chega tão depressa, só para contrariar. É de fazer chorar. Mas, Eugênia, Olinda não vive só do carnaval, né? Quer dizer, faz-se cultura o ano inteiro, né? E na semana passada eu entrevistei nesse mesmo espaço o vereador do Recife, do PSOL, Ivan Moraes Filho, que é alguém que tem uma forte atuação no campo da cultura, da comunicação, entre outras áreas, né? E eu gostaria de fazer a você as perguntas, duas perguntas que eu fiz a ele na ocasião, tratando do Recife, né? Mas eu gostaria de te ouvir acerca de Olinda, mas fazendo a mesma pergunta. Todos nós assistimos o filme do Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas, que é um filme que trata exatamente do desaparecimento, não é? Do cinema de rua e da importância dos cinemas de rua nas cidades, né? E eu perguntei, a pergunta que eu fiz a Ivan se referia ao São Luís, né? E a pergunta que eu te faço agora você ainda tem esperança de que um dia Olinda voltará a ter cinemas de rua? Isso é uma primeira pergunta. E a importância de um cinema de rua numa cidade como Olinda, né? Do ponto de vista cultural, mas não apenas cultural, né? Quer dizer, Ivan falou da importância de um espaço como o cinema na rua, até para o campo da segurança pública, né?
porque onde existe cinema de rua, existe o pipoqueiro na rua, existem as filas do cinema para a compra do ingresso, para a entrada, ou seja, existe uma iluminação do território, né? Quer dizer, o espaço público é ocupado pelas pessoas, né? Então, gostaria que você tratasse disso, né? E na sequência, né, falasse um pouco também, eu fiz essa pergunta ao vereador Ivan Moraes Filho, o Ivanzinho, queria que você falasse um pouco sobre a questão da publicidade, né, os gastos com publicidade, se há transparência em relação a esses gastos, e também, né, vinculado a isso, essa pergunta não foi feita a ele, mas eu faço a você, o péssimo exemplo dado com as campanhas antecipadas, né? Ou seja, campanhas que retrocedem no tempo, né? Se antecipam em relação ao início do pleito e todas as normas, todas as regras existentes em relação à ocorrência de eleições. Por favor, Eugênia, começando pela importância dos cinemas e se você tem esperança de que um dia o cinema de Olinda vai reabrir. Você, quando assiste Retratos Fantasmas de Kleber, né, dá um saudosismo, né, do Recife. E Olinda não é diferente, né? Olinda tem 2 cinemas fechados há muitos anos. Inclusive, eu, como moradora de Olinda, tenho 40 anos e eu nunca assisti um filme, nem no Cine Olinda, nem no Cine Duarte Coelho, né? O que dá uma dor, você ter 2 cinemas na sua cidade e nunca ter pisado lá. Houve várias tentativas de reativação, essa gestão frustrou várias vezes, e você vê o cinema como um instrumento de libertação, né? A partir da arte, né? Do audiovisual, você também liberta as pessoas. Fora gerar renda, como o Ivan trouxe, né, na entrevista que foi feita por ele. Então, assim, é um sonho. A gente teve uma grande mobilização, né, que é a ocupação do Cine Olinda, Ocupe Cine Olinda, onde foram exibidos vários filmes, né, naquela ocupação e com a proposta de reativação, mas que até hoje a gente não avança. Então, Olinda também é uma cidade pioneira no sentido de ter 2 cinemas que poderiam ser um instrumento, né, mais acessível à comunidade, ao entorno. Você acha que não é nada, mas muita gente nunca foi ao cinema em Olinda. Nunca assistiu um filme na telinha, porque essa telinha está disposta de forma privada, né, não é tão acessível assim. Então, seria uma das prioridades, eu acho que uma prioridade, né, de política pública em Olinda seria reativar o cinema. E a gente teve várias possibilidades, né? A Lei Paulo Gustavo veio também com esse recorte, né, para ajudar os gestores públicos com um incentivo garantido para reativar esses cinemas. Então, acho que essa cobrança, essa mobilização popular tem que ser feita, né, na cidade de Olinda, para a gente ativar. Eu, inclusive, fiz um vídeo pequeno falando disso e tive o prazer de entrar num desses cinemas que está fechado há muito tempo e dá uma dor. Você vê a estrutura daquela, que poderia estar a serviço da população, tanto na conscientização, na informação, mas no acesso, né, a esse tipo de conhecimento. Então, a gente tem muito que avançar ainda e eu acho que é mais do que urgente que a esquerda, né, retome o governo da cidade e que tenha isso como pauta prioritária, porque a gente precisa dar acesso ao olindense, né, ele conseguir ter o direito de acessar o cinema de Olinda quando a gente tem 2. Né? E mudando já de assunto para essa Mas campanha antecipada. Só antes, Oi. Eugênia, também nesse sentido de esclarecimento pré-carnavalesco, né, para quem não é de Olinda, não é da região metropolitana, né? Quer dizer, Olinda não é só o carnaval, existem inúmeros festivais, né, que acontecem na Praça do Carmo, nas ladeiras de Olinda, ou seja,
ferve o ano inteiro, uma febre cultural o ano inteiro, né? E imaginar, sonhar com a reabertura dos cinemas em Olinda, com festivais de cinema, né? Nas ruas, dentro dos cinemas, é um sonho alvissareiro. Né? E Mas, que a por gente favor, tem uma produção local, né? A gente tem uma produção local. Eu sim, me lembro que na minha infância a gente tinha o cinema na rua, o cinema na praça, o cinema nos becos e vielas. A gente tinha isso como política pública, mas também como organização de resistência, né? A gente precisa retomar isso de forma organizada. Porque eu acho que a gente tem sim uma gestão ausente, mas a gente precisa mobilizar, porque o direito, né, todo e qualquer direito, né, a gente só conquista com muita luta, né? Porque o direito foi criado também por uma burguesia, né? A gente bota lá na lei, mas não efetiva. Então, essa efetivação precisa ser com muita luta. E não só cinema, Olinda tem. A gente tem vários equipamentos fechados. A gente tem o Museu de Arte Contemporânea, por exemplo, na 13 de maio, que está fechado. A gente tem o Museu Regional, a gente tem o Museu Estadual, a gente tem vários equipamentos que estão completamente abandonados por uma ausência de uma política cultural com qualidade, né? Com planejamento e eficiente. Isso a gente não tem. Né? Precisa ter concurso público para essa área de cultura, porque as pessoas tratam cultura como se fosse qualquer um, assume a pasta e a gente não faz concurso para garantir uma política de Estado, Marco. Eu sinto muita ausência de uma construção de uma política de Estado que seja permanente, saia ou entre gestão, a gente tem essa política cultural permanente. Então, a gente precisa avançar muito ainda na cidade de Olinda. E ter uma política cultural permanente, uma política de Estado, é super urgente e inclui o cinema e a reativação de vários espaços públicos, equipamentos culturais que andam fechados na cidade, fora as inúmeras igrejas que a gente tem. Né? Ontem eu fui para o convento de São Francisco e vi aquele espaço, né? Como a gente não utiliza isso em prol de um turismo sustentável, né? Em prol de um crescimento econômico, inclusive, para a nossa cidade, porque cultura também é economia. Cultura é um dos pilares que mais gera renda no nosso país. E como um bom gestor, isso não pode ser sucateado nem jogado como a gente está vivenciando na cidade de Olinda. em relação a publicidade, os gastos com publicidade, a intransparência que caracteriza a atual prefeitura e a campanha antecipada. A gente está tendo muitas dificuldades, né? Porque a candidata, atual candidato prefeito, ocupava alguns cargos de secretaria, né? E você vê a questão da publicidade e da campanha antecipada, né? Você coloca toda inauguração, a pessoa está presente. No carnaval passado, a gente teve outdoor, adesivo de carro, o que, para mim, configura crime eleitoral. Né? Então, foi dada entrada no Ministério Público, esses outdoors foram proibidos, mas a gente continua com a mesma prática política arcaica, né? E que precisa de uma atuação mais eficaz do Ministério Público em relação a isso, porque a utilização da máquina pública em prol da campanha. E isso a gente tem legislação que não dá, né? Que é muito que define que isso é proibido. Então, a gente precisa muito em Olinda dessa fiscalização eficaz, porque parece que tudo é permitido, que a gente está na cidade do oba-oba, e a gestão termina reproduzindo esse oba-oba, que estar na cidade de Olinda. Então, é um dos desafios, né, o desafio eleitoral dessa fiscalização. Né? A gente vai começar o carnaval, a gente vai ver muito bloco que vai ter atrás apoio fulana de tal, que é a candidata do prefeito, e que você fica... É muito difícil, porque vê a questão das orquestras. A prefeitura ela tem uma liberação de orquestras. As orquestras vão para os blocos que estarão alinhados, a maioria deles, com a candidata do prefeito.
Então, você pode ver se não terá o nome dela atrás das camisas dos blocos. Então, para mim, isso é campanha antecipada. Fica aí a dica para que a gente possa, enquanto esquerda, se organizar mesmo, intervir, né, de forma precisa, né, acionando, né, os instrumentos de fiscalização, e o Ministério Público é um deles, né, para que a gente possa evitar. Ontem eu recebi um aviso que, não sei se isso procede, mas que talvez vão colocar nos prédios públicos estão colocando estrutura de metal, que a gente acha que é um possível outdoorzinho fazendo propaganda, né, da gestão. Então, a gente está aqui fiscalizando, vamos nos organizar enquanto sociedade civil. Eu participo também da SODECA, que é a Sociedade de Defesa da Cidade Alta, e a gente vai acionar o Ministério Público para intervir em relação à descaracterização do patrimônio, que também não dá para permitir que, durante o momento do carnaval, esse patrimônio seja descaracterizado com outdoor, com fotos de figuras, né, antecipando o cronograma eleitoral. Eugênia, a gente está chegando na parte final do programa, e eu gostaria de falar de carnaval, mesmo que a questão do carnaval tenha atravessado toda a nossa conversa até agora, seria impossível não fazê-lo, né? Nas duas edições anteriores, né, como você bem disse em algum momento da entrevista, a gente tratou da crítica ao processo de camarotização do carnaval, né, que é, de maneira muito simplista, a ideia de privatização de determinados espaços da festa para uma festa particular, para a ocorrência de uma festa particular, isso em meio a uma festa que é, ou deveria ser, a mais democrática possível, né? Acaba de acontecer, eu fiz essa pergunta também ao vereador Ivan Moraes Filho, acaba de acontecer no final do ano, na cidade do Recife, no Réveillon do Recife, uma festa de 3 dias, né? A antevéspera, a véspera e a festa do Réveillon. Durante 3 dias aconteceu uma grande festa na Praia do Pina, que fica numa área muito valorizada, né, porque os olhares do setor imobiliário estão todos voltados para lá, por conta da inexistência hoje de espaços para construção, que já tomou Boa Viagem, o bairro de Boa Viagem por completo, né? Mas também é um local que fica rodeado por duas comunidades, a comunidade de Brasília Teimosa e a comunidade do Bode. E essas festas foram financiadas pela iniciativa privada, pagaram o cachê dos artistas que vieram, né, nos 3 dias, foram muitos os artistas do Brasil inteiro, sendo comercializada a venda de ingressos para uma determinada parte VIP, né? O curralzinho, o famoso curralzinho, um camarote, só que um camarote na areia, né? Eu queria te ouvir a respeito, Eugênia, porque foi muito alardeado, propagandeado pela Prefeitura do Recife, de que era uma iniciativa exitosa, de parceria entre o setor público e o setor privado, né? E que atraiu muita gente que não poderia nunca pagar um ingresso para assistir um show de Ivete Sangalo, por exemplo, etc. Eu queria te ouvir a respeito, você que é militante da área da cultura, né? É mais uma forma de camarotização da festa no território nacional, no território, né, de Recife e Olinda, sob as vestes de uma parceria público-privada, no sentido lato da expressão? Eu acho que é bem complexo, né, Marcos, a gente tratar desse tema quando a gente defende
carnaval de rua, quando a gente defende esse espaço democratizado em toda a sua potência, que a gente sabe que a estrutura do camarote era diferenciada, né? Mas que foi ele que custeou, né, aquele grande show. Eu falo muito, eu fico pensando muito na ausência da transparência, né? Quanto foi que a iniciativa privada lucrou com esse tipo de evento? Porque a partir daí a gente pode ter uma opinião formada sobre isso. O que é que esse tipo de evento, né, que está travestido no sentido da questão do popularizar, traz de ganhos para a iniciativa privada? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, que, claro, vai ter que ter seu lucro, mas quanto é esse lucro? Será que isso também não dava para a gente fazer polos, né? Trazer o fortalecimento da cultura popular? Porque foi um grande show com artistas nacionais, né? A gente não fortaleceu essa cultura popular no nosso Réveillon, quando a gente tem esses artistas no nosso estado e no nosso, né, no nosso território. Então, é como a gente usa essa iniciativa privada a favor também do fortalecimento da cultura local, né? Porque esse consumo também vem disso, o acesso, né? A gente consome mais esse artista nacional porque a gente não tem acesso muitas vezes ao artista local. A gente tem figuras potentes, artistas potentes aqui que não é potencializado nesse tipo de festa, mas que incomparavelmente teve uma estrutura de gestão. Isso eu não posso negar. Houve uma gestão dessa festa, diferente do Réveillon de Olinda, que foi um trio elétrico, uma coisa terrível. Uma cidade turística que não conseguiu receber os turistas que vinham para a cidade. Então, acho que a gente precisa ter a tranquilidade de entender que em algum momento tem que ter essa parceria, mas tem limites. E essa parceria precisa potencializar os artistas locais. Eu acho que eu senti falta disso, sabe? Eu sei que tudo bem que não teria acesso àquele show nacional, mas a gente também não tem acesso ao que é daqui, né? E embora a programação do Carnaval do Recife, por exemplo, né? Ele traz a coisa de que vai ter artistas locais, a gente sabe como é diferenciado o tratamento. Né? Do ponto de vista do cachê, é absurdo, né? O quanto um artista local aqui ganha e quanto um artista que vem de fora ganha. E a gente pode trazer isso também para o prazo de pagamento. Né? Os artistas locais, às vezes, passam por não receber quase no Natal. Sim, eu queria que tu tratasse disso, né? Né? Rotineiro também as manifestações dos artistas, e quando eu falo dos artistas, os artistas lá que estão das orquestras, né? Os maracatus, os afoxés, as escolas de samba que passam um ano, porque o carnaval existe por conta dessas pessoas que são a resistência do nosso Estado. Assim, E foi todo ano, vergonhoso. e Assim, todo o ano prefeito. existem manifestações desses setores do atraso do pagamento dos seus cachês. Permanece isso? Permanece isso. A gente teve uma prestação de contas do carnaval passado pelo prefeito de Olinda, vergonhosa, com fotos e que a gente não sabe onde foi esse dinheiro, com quem se gastou. E tipo, muitas das pessoas que trabalharam no carnaval, que trabalharam nos palcos, os rodes, até hoje ainda não receberam, sabe? Então fica a coisa de tipo. E é um ciclo vicioso, porque você não pode criticar o governo, porque você tem um cachê pendente, se você falar, você não recebe, e fica esse ciclo vicioso de abuso com quem faz cultura popular ou com quem faz cultura no estado de Pernambuco, principalmente em Olinda. Então, assim, isso acontece recorrentemente, vai acontecer nesse carnaval ainda, né? E que é isso, e que os artistas ficam em situação delicada, porque ninguém quer botar o bloco na rua para reclamar, com medo de não ser contratado no próximo evento. Então, é essa coisa aí que precisava ter uma fiscalização maior, uma atuação maior, né, dos instrumentos do Ministério Público, por exemplo, ou os legisladores, os vereadores, para que a gente possa garantir realmente que essa cultura não seja só de resistência. Né? Porque cultura hoje em Olinda
é de resistência. Então, a gente precisa virar política pública, né? Com a efervescência tão grande da nossa cidade, e a gente não tem uma política pública eficaz que garanta os direitos a quem faz política, porque esse carnaval só está aí por conta dessas pessoas. Eugênia, a gente está chegando ao fim do Trilhas da Democracia, nesse domingo que antecede o Carnaval. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Nos encontramos na quarta-feira de cinzas no Bacalhau do Batata. Esse encontro está agendado. Gostaria de desejar a todos e todas uma boa festa, né? Com pitadas sempre de crítica política, a gente festeja, mas sempre com um olhar muito crítico. A gente, por conta do Carnaval, a gente não deixa de ser crítico. Não haverá o Trilhas da Democracia no domingo de Carnaval, período de festa. Na sequência, 2 entrevistas com 2 outras parlamentares de luta do estado de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão, que foi citada aqui por Eugênia em alguns momentos da entrevista, do Partido dos Trabalhadores, e a deputada estadual Dani Portela, do PSOL. Eugênia, os microfones do Trilhas da Democracia estão abertos a você desejar um feliz carnaval, um bom carnaval, uma boa festa a todos e todas que nos acompanham. Por favor. Então, quero desejar um feliz carnaval, dizer que a gente precisa garantir a segurança das nossas mulheres para que elas possam brincar livremente. Então, não é não. Que a gente possa também estar na luta pelos nossos direitos no carnaval, né? Que a gente possa fiscalizar, né, a questão da dignidade do comerciante informal, a gente possa fiscalizar essa questão da camaratização do nosso carnaval, dizer que o carnaval de Olinda... O trabalho infantil. Do trabalho infantil. Isso mesmo, Marco. Obrigada pela lembrança. E do trabalho dos nossos grandiosos catadores de latinha, sabe? Dignificar isso. Então, se você puder apanhar, entregar a latinha na mão, isso é dignidade, sabe? E cobrar. Está sempre na cobrança para que a gente construa uma sociedade igualitária, que carnaval é o momento do ápice da democracia. E como uma petista que sou agora, queria convidar todo mundo para dia 9/2, para o bloco do PT, o Feitiço da Estrela, lá na sede do Alafim Oió, a partir das 17 horas. Vamos estar lá, né, colocando a democracia, a alegria, a ousadia nas ruas de Olinda. Um beijo grande, vamos embora, vamos se encontrar no Bacalhau, Marco, vamos botar essa luta, porque carnaval também é política. Beijo grande. Gratidão. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Evoé.